Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula gravada, não é? Em referência ao capítulo 2 do oitavo ano. Por favor, não confundam oitavo ano, tá bom assim? Pronto. A gente já observou, já verificou que esse conteúdo que nós já iniciamos, ele possui uma característica muito forte durante todo o oitavo. Ele vai ser um conteúdo que dá um suporte para todos os outros conteúdos, todos os outros assuntos que estão na base curricular do oitavo ano. Por quê? Porque as revoluções, os movimentos contestatórios, os levantes que aconteceram na Europa, aconteceram no Brasil, serão influenciados por esse movimento. Isso não resta a menor dúvida disso. Então, o iluminismo vai dar o suporte a esse interesse, essa insatisfação que existia no seio daquela sociedade. Esse iluminismo também começa a crescer porque é aquela coisa que eu bato na tecla, não é? Você tem que observar o que foi estudado em alguns conteúdos anteriores para entender esse especificamente falando. Visto que, com isso aqui, nós temos a verificação do conteúdo que se passou, principalmente lá no Renascimento, onde o ideal humanístico, o ideal antropocêntrico, o ideal da racionalidade começa a crescer. E aí a gente vai começar a perceber que durante o século XVII, essa concepção vai se desenvolver, buscando um processo de autonomia, de universalidade, individualidade, pregando essa autonomia, que as instituições, cada uma, pudesse gerir, pudesse se desenvolver de forma autônoma, ou seja, de forma independente uma da outra. E o iluminismo vai bater de frente também, a sua concepção teórica vai bater de frente, ou seja, vai entrar em choque com as questões da Igreja Católica, não é? Então, essas contestações, essa opinião que os iluministas possuem, vai ser em choque com a Igreja. Então, esse homem moderno, esse homem desenvolvido, esse homem tido como o centro do mundo, esse homem racional, que ele deixa de lado as emoções e os sentimentos, vai ser encontrado no iluminismo, que vai buscar começar a ter alvo ali nas monarquias absolutistas, na igreja, e vai, por outro lado, buscar criticar baseado nas leis, criação de teorias que defendem essas ideias. E a partir daí nós vamos conhecer alguns pensadores, John Locke, Rousseau, o Montesquieu, não é? E Voltaire, são pensadores ou do iluminismo francês ou do iluminismo inglês, que vão ter uma concepção de buscar uma razão. E esse termo iluminismo vem fazer o quê? Vem entrar em choque justamente com as influências que existiam até então, de pensamento que eram as influências teocêntricas, por conta da Idade Média. Está dando para entender? Então, a Idade Média que tinha uma concepção, um rótulo, uma característica que era definida como sendo um período de escuridão. Para combater a escuridão é preciso de quê? Preciso de luz. Então, os iluministas vão ser essa luz para as trevas, para a escuridão que era a Idade Média. Não é? Eu não canso de bater nessa tecla dizendo que essa ideia de que o período medieval, a Idade Média, não houve evolução, houve. Essa visão preconceituosa que não existiu evolução, a gente tem que se deslocar, descolar dela, verificar que algumas situações não são verdadeiras. E por outro lado, o iluminismo vai conseguir
ter a simpatia da burguesia. Então a burguesia começou a apoiar essas medidas iluministas, não é? Vai buscar defender essas ideias iluministas. Deu para entender? Pois bem, é isso, não é? É isso. E aí nós vamos observar que os movimentos revolucionários vão acontecer, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Inconfidência Mineira, todos os vários movimentos que iremos estudar durante o 8º ano estão ligados, atrelados a esse movimento iluminista. Tá bom assim? Não é? Agora, o que a gente vai também começar a verificar a partir de hoje, que o iluminismo não é um movimento uniforme. Ele acontece da mesma maneira em todos os países. Não. Na França vai ter determinadas características, na Inglaterra vai ter determinadas características, logo depois em Portugal vai ter uma visão, na Espanha vai ter uma visão. Estou falando aqui nas nações que estavam já unificadas e com suas fronteiras definidas, com suas monarquias definidas, não é? A Alemanha e a Itália vai demorar um pouco a se unificar, só vão se unificar somente no século XIX. Pois bem, vamos iniciar nosso estudo de hoje com a página 20, a página 20, não é? A página 20, logo de cara, traz a figura de Luís XIV, não é? Na página 20 tem a foto dele e tem uma legenda que diz assim: para o iluminismo, o antigo regime absolutismo era um atraso político e econômico para as nações, pois entendia-se que todo o poder na mão de um monarca era perigoso. Acima, Luís XIV, expressão máxima do absolutismo. Então, o iluminismo criticava o antigo regime. O que é o antigo regime? É o poder absolutista, porque via um risco, todo o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então, o iluminismo, indiretamente, ele vai lançar as bases do que seria depois o republicanismo, a ideia de república. Como seria isso? Não é? Como seria essa ideia de república? Vai ser, né, jogada as sementes dessa ideia de república com o iluminismo. Então, com essa introdução, você percebe que o iluminismo ele é a razão de ser de vários movimentos contestatórios, não é? De vários movimentos revolucionários, de vários movimentos que desejam a mudança. Tá bom assim? Página 20. O iluminismo não foi um movimento uniforme, ou seja, igual em vários locais. Na prática, cada região adequou suas concepções à realidade vivida, respeitando inclusive suas características culturais. Não é? Então, o iluminismo não foi uniforme, no entanto, ele procurou respeitar as características de cada local, a cultura de cada país, de cada região. Mas, sem dúvida, o uso da razão contra os regimes políticos determinou a consolidação dos conceitos iluministas nas nações. O uso da razão significa que vai ter uma reflexão, deixando de lado as emoções e os sentimentos, não é? Então nós temos esse fato, prosseguindo na leitura, ficou bem claro em relação à França no século XVIII, que se consolidou o racionalismo e o iluminismo como base de conceitos para enfrentar o antigo regime.
francês. A própria Revolução Francesa, não é? A própria Revolução Francesa, ocorrida no ano de 1878, foi fruto dessa concepção que na verdade não queria simplesmente romper e sim reformar a sociedade, sim fazer mudanças na sociedade, não é? Os iluministas, ainda na página 20, aqui ao lado tem um link que trata exatamente desse movimento revolucionário, não é? Ocorrido na França em 1789, a Revolução Francesa pôs fim ao absolutismo e iniciou o período do regime republicano. Os iluministas defendiam a liberdade civil com um governo centralizado, mas amparado por uma Constituição que determinaria as ações e os limites políticos. Isso contribuiu, não é? Então significa que o iluminismo não quer um poder absoluto para os governantes. Não quer um poder ilimitado para os governantes. O iluminismo vai pregar que cada governante, cada rei tenha seu limite de poder. Não vai poder fazer o que quer. Não vai poder agir em todas as áreas. Tem que haver uma limitação nisso aí. Isso contribuiu decisivamente para a criação da teoria dos três poderes políticos. O espírito da obra, a partir da obra O Espírito das Leis, do filósofo francês Montesquieu, em 1748. Os poderes eram o legislativo, executivo e judiciário. Agora nós vamos detalhar. Legislativo, cuja função era a elaboração das leis e regras da sociedade. O executivo, administrador e executor das leis na sociedade. E o judiciário, que deveria fiscalizar a aplicação das leis e julgar de acordo com elas. Ainda no século XVII, o iluminismo também influenciou a Inglaterra e a Holanda. E nós já percebemos lá no 7º ano, né, estão lembrados, a força que o período holandês a força que o governo holandês vai ter, a força que a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais terão de influência no mundo durante o século XVII, não é? E são os alicerces colocados para o desenvolvimento ali do movimento iluminista. Indo agora para a página 21, nós vamos aqui conhecer um pouquinho de uma situação em que o iluminismo ele se entrelaça, ele se encaixa, ele passa a ter um ponto marcante na história do Brasil, que é a missão francesa, não é? E essa missão francesa vai ser trazida no governo de Dom João VI, mas antes mesmo do governo de João VI, as influências artísticas da França principalmente chegaram ao Brasil. O iluminismo, como sabemos, aconteceu, né? Esse item que de vez em quando aparece para a gente aí. O iluminismo, como sabemos, foi uma corrente filosófica surgida no século XVIII,
na França, que tinha como principal alvo as monarquias absolutistas na Europa. Essa concepção, porém, não se restringiu à Europa. Foi exportada para outras regiões do mundo, inclusive para o Brasil. Nicolas Taunay, pintor francês que fez obras em que retratava a Revolução Francesa, trouxe sua arte para o Brasil durante o período de terror. Teve de fugir de perseguições, saindo de Paris para o interior francês. Em uma frota francesa, Taunay chegou ao Brasil, mais precisamente em janeiro de 16. Veio com finalidade de divulgar suas obras e pinturas, mas também de trazer as ideias iluministas para o Brasil. E aqui o nosso livro apresenta uma obra dele, de Taunay, à vista do alto do Morro de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, né? Agora, vamos conhecer de forma mais detalhada a filosofia iluminista. Vamos entender aí os termos colocados, não é? Filosofia vai significar o que, professor? Amigos da sabedoria ou amigos do conhecimento. Então, se eu tenho amor ao conhecimento, eu quero refletir sobre ele, não é? Eu quero analisá-lo, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer de forma profunda, não é? Detalhada. Então, se eu quero conhecer de forma detalhada, eu faço esse tipo de situação. Eu me aprofundo. Na página 21, então, tem a filosofia iluminista. A corrente de pensamento iluminista, como já dito anteriormente, assumiu características de acordo com a cultura de cada nação. O inglês John Locke, importante pensador do iluminismo, especificamente do iluminismo, do liberalismo e do iluminismo inglês, diz assim, tem um link aí que fala sobre ele, que diz assim: criou a teoria do liberalismo político, segundo a qual o rei teria de governar amparado por uma Constituição que limitaria seu poder. Voltando para o texto, nós temos o inglês John Locke, defendia o liberalismo político, que era o compartilhamento, ou seja, o rei não governava de forma absoluta, mas com as outras instituições, como o parlamento onde fica ali os deputados e senadores. Então, John Locke começou a dividir esse poder, equilibrar esse poder, para que o rei não ficasse absoluto nas suas decisões, que ele, sobretudo, tivesse a companhia de um parlamento para que ele resolvesse a situação, tomasse uma decisão, por exemplo, não só baseada em suas teorias e em seus pensamentos, que isso pudesse ser subdividido, compartilhado, vamos dizer assim, não é? Um termo que hoje é muito utilizado. Compartilhar uma decisão, dividir uma decisão, não que ele fosse o dono absoluto da decisão, não é? Não seria, então, vai-se aí uma posição de questionamento ao absolutismo, não é? Compartilhamento do governo, ou seja, o rei não governava de forma, voltando aí, de forma absoluta, mas com outras instituições, como o parlamento, que elaborava leis, enquanto o governo francês, Denis Diderot, que ao lado também tem um link sobre ele, entendia que deveria existir liberdade civil, ou seja, que cada cidadão tivesse seus direitos políticos preservados. Na prática, isso representaria a limitação de poder dos reis absolutistas. Denis Diderot entendia que a sociedade civil deveria participar ativamente da política. O iluminismo adotava, não é? E ele está certo, Diderot, eu acredito que ele vai buscar inspiração lá
na Grécia, defendendo que a sociedade civil tenha uma participação efetiva nas decisões, né? Na vida política. Pegou influência lá na Grécia. Prosseguindo então, o iluminismo adotava a ideia de que o homem era essencialmente bom. O homem era bom, mas a sociedade o corrompia. De que maneira, professor? A sociedade levava o homem, influenciava o homem a tomar decisões erradas, de corrupção, de se corromper, de ter decisões, medidas fraudulentas, que pudesse dali resultar numa perda, num dano para aquela cidade, num dano para aquele governo, para aquele reino. Então, se tinha essa noção que o governante era bom, que o homem era bom e que a sociedade acabava o corrompendo. A estrutura social levava ele a tomar determinadas decisões, determinadas medidas que acabava ele deixando-se levar e levando principalmente pelo lado, por exemplo, da corrupção, não é? Pois temos. Nesse sentido, entendiam que a sociedade tinha de ser estabelecida para que não houvesse a corrupção, tão criticada nos governos monarquistas absolutos. Assim, criticavam a influência religiosa na política, bem como seus privilégios e regalias. Então, criticava a influência do rei na religião, como também os privilégios e as regalias. Claro, a igreja tinha muita influência. Tinha influência na política também, nas decisões que o rei tomava, influenciava sim. A igreja, o Estado e a igreja estavam atrelados, como também acontecia na Europa, acontecia no Brasil também. A gente vai ver lá no ano que vem, no conteúdo sobre a crise do Império, ver como estava aquela situação entre igreja e Estado, não é? Vamos lá. Também afirmavam que a nobreza não poderia ter tantos privilégios, enquanto outras classes sociais pagavam impostos, pesados impostos e tributos. Uma coisa, não é, bem diferente, não é? Desigual, melhor dizendo, diferente e desigual. Indo para a página 22, já apresenta aqui para a gente uma tela que fala assim: os filósofos, na página 22, os filósofos iluministas se reuniam com frequência para aprimorar suas ideias e difundi-las. Leitura da tragédia de Voltaire, Orphelin de Latin, no salão de Madame Geoffrin, em 1755, de Anicet Charles Gabriel Lemonnier, do século XIX. Então, significa que os pensadores, não é, do iluminismo estavam sempre em reunião, sempre em discussão, para ver a possibilidade de mudança das suas teorias ou permanência de alguma ideia, de algum ponto, de algum questionamento que deveria ser feito ou não é? Aí nós temos as concepções iluministas logo despertaram o interesse da classe burguesa. A razão para isso é simples: as monarquias absolutas controlavam o poder, principalmente nas estruturas econômicas e políticas. As monarquias absolutas controlavam o poder, principalmente nas estruturas econômicas e políticas. Claro, tudo controlado, tudo passava pela monarquia. Dessa forma, aplicavam leis com interesses particulares de uma classe social, a nobreza. Além disso, impostos foram criados e eram cobrados de toda a sociedade para manter a regalia real. Manter cobrança de impostos, aumento de impostos, para que a sociedade pudesse sustentar as regalias do rei, não é? Então, isso tudo, essas regalias que o rei vai estabelecer, do excesso de gastos, vocês vão ver quando a crise
acontecer na França com a Revolução Francesa, não é? O movimento revolucionário daquele país. E a burguesia era a classe que mais pagava tributos. A classe burguesa viu no iluminismo, por isso que ela vai se adequar ao iluminismo, por isso que ela vai absorver as ideias iluministas. Porque a classe burguesa viu no iluminismo uma forma de combater a política absolutista, visando diminuir a pressão financeira contra si mesma, não é? Então, a classe burguesa vai ver no iluminismo uma possibilidade de ela ficar contestando o poder monárquico, que só fazia com que a burguesia pagasse mais impostos e outras classes sociais, como a nobreza, ficasse livre desse excesso de impostos, né? Vamos fazer uma atividade, uma questão que se encontra na página 24, né? Que diz assim, página 24, questão número 4, que diz assim: quais os principais motivos que levaram a burguesia a financiar o iluminismo? Resposta: os motivos que levaram a burguesia a financiar o iluminismo foram o controle das monarquias absolutas, principalmente na economia e política, e criação de impostos cobrados de toda a sociedade para manter a regalia real. Ponto. Criação de impostos cobrados de toda a sociedade para manter a regalia real. Então, um excesso de gastos que o rei fazia era por conta do excesso de cobrança de impostos, e a burguesia estava insatisfeita com isso. Ponto. Continuando aqui. Via-se no iluminismo uma forma de combater a política absolutista. Visando diminuir a pressão financeira contra os burgueses. A pressão financeira contra os burgueses. E para finalizar nossa aula, nós temos aqui um organograma que demonstra como estava exposta o posicionamento do iluminismo. Quais eram as suas ideias, o que eles queriam. E aí tem: iluminismo é um movimento intelectual, cultural e filosófico burguês. Então, iluminismo aí quer dizer iluminar, clarear, trazer luz. O movimento favorecia a burguesia, pois ela não queria intervenção do Estado na economia. O que é que eles faziam? Crítica ao antigo regime, à política absolutista, ao mercantilismo, a religião escolhida pelo rei, a sociedade estamental, não é? Então tudo isso está dentro desse arcabouço, dentro dessa estrutura, dentro desse organograma. E a gente tem que lembrar muito, né, que a concepção iluminista que mais agradou aos interesses dos burgueses, que já foi citado, foi o liberalismo político de Locke, em sua obra o segundo tratado sobre o governo civil, em que Locke, na página 22, afirmava que deveria existir um governo centralizado, mas limitado por uma Constituição que traria princípios que fossem elaborados visando o crescimento econômico e político, com autonomia, sem influência direta de outros setores, como a religião, sem influência da religião. Na próxima aula nós vamos entrar no enciclopedismo, vamos passear por D'Alembert, Voltaire, Montesquieu e Rousseau e prosseguirmos com o liberalismo, não é? Esse conteúdo ele é de uma importância gigantesca para que os outros movimentos revolucionários pudessem estar estruturados, pudessem acontecer por conta desse iluminismo. O iluminismo vai ter influência muito grande em todo o conteúdo do 8º ano. Todo o conteúdo do 8º ano vai passar pelo iluminismo. Tá bom assim? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham absorvido
e conto com vocês no estudo, na resolução das atividades. Tá bom assim? Tchau para vocês, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Tchau.